Há um trecho, Seres Humanos, do livro do poema de Lord Byron, que eu destaquei, que é muito interessante. Como em todo livro, a gente sempre retém o que é bom, que é quando ele, em sua entrevista, em seus ensinos, ele diz sobre um homem de conhecimento, segundo seu mestre. E um homem de conhecimento é alguém que seguiu de verdade o aprender, todas as penúrias do aprender. Um homem que, sem apuro, sem vacilo, foi o mais longe que pôde para desvendar os segredos do conhecimento. É um homem que vence todos os obstáculos, ou quase todos, aí sim ele se converte em um homem de conhecimento, sendo que não há requisitos especiais para ser um homem de conhecimento. É interessante que os inimigos que um homem encontra no caminho para chegar a ser um homem de conhecimento são de verdade formidáveis, de verdade poderosos esses inimigos. É por isso que a maioria, em seu trajeto, se perde por não vencer esses inimigos. Quando o homem começa a aprender, nunca sabe o que vai encontrar. Seu propósito é deficiente, sua intenção é vaga, espera recompensas que nunca chegarão, pois não sabe nada dos trabalhos que custa aprender. Mas a gente aprende assim, pouco a pouco, ao começo, logo mais e mais. Cada passo da aprendizagem é pesado. E o medo que o homem experimenta começa a crescer sem misericórdia, sem ceder. Seu propósito se converte em um campo de batalha. O medo, um inimigo terrível, traiçoeiro, fica oculto em cada caminho, escondido, esperando. Se o homem, quando vê em sua presença, começar a correr, o seu inimigo, o medo, com certeza haverá posto um fim à sua busca. E o que acontece se o homem corre por medo? Não acontece nada, só que jamais ele vai aprender. Jamais aprenderá. Nunca chegará a ser um homem de conhecimento. Chegará a ser um covarde qualquer, assustado. Será um homem vencido. Para vencer o medo, basta não correr. Desafiar esse medo. Deve dar o seguinte passo da aprendizagem. E depois o seguinte, e assim por diante. Talvez esteja com um pouco de medo, por ser humano, mas não deve se entregar. Essa é a regra. E aí chega um momento em que o seu primeiro inimigo se retira, e aí o homem começa a se sentir mais seguro de si. Seu propósito se fortalece, e aí sim ele pode dizer que, sem dúvida, venceu o seu primeiro inimigo, um inimigo natural. Uma vez que o homem tenha conquistado o medo, claro, parcialmente, está livre dele pelo resto de sua vida, porque após ele vem a claridade de mente que apaga o medo. Ele pode prever os novos passos da aprendizagem e uma clareza nítida o rodeia. O homem sente que nada está oculto. E aí então ele encontrou o seu segundo inimigo, a clareza, a claridade. Inimigo por quê? Essa clareza de mente é tão difícil de obter que dispersa o medo, mas ela também cega, deve ficar alerta. Porque a clareza, existe uma parte dela que força o homem a nunca duvidar de si, lhe dá uma falsa segurança que pode fazer tudo quanto pense. É aquela sedução da própria vaidade, do poder que vai adquirindo, que ele deve saber administrar, porque agora tudo que vê com clareza. E se o homem se rende a essa ilusão, ele já se rendeu, porque é uma ilusão de poder. E o que ele deve fazer é desafiar essa clareza e usá-la somente para ver, e esperar com paciência e medir antes de dar outros passos, pois o poder é o mais forte de todos os inimigos. E naturalmente é mais fácil se render a ele. Um homem nessa etapa apenas adverte que seu terceiro inimigo se cerne sobre ele.
e de repente, sem saber, haverá sem dúvida perdido a batalha, pois seu inimigo, o poder, haverá transformado em um homem cruel, caprichoso. E por fim, vencendo a esses três inimigos, o homem agora está pronto para vencer seu quarto e último inimigo, a velhice. Esse inimigo é o mais cruel de todos. É o único que não se pode vencê-lo por completo, somente por um instante. Esse é o tempo que o homem já não tem medos, já não tem clareza impaciente, um tempo em que todo o seu poder já está debaixo do seu controle, mas também o tempo em que sente um desejo constante de descansar. Às vezes se rende por inteiro a seu desejo de dormir e esquecer, devido à fadiga. Deve-se tomar cuidado com esse inimigo, pois ele reduzirá a uma criatura velha. Seu desejo de se retirar vencerá toda a sua clareza, seu poder e seu conhecimento. Mas se um homem não se rende ao cansaço e vive seu destino até o final, com fé e perseverança, exortando e orientando até o último dia, pode então ser chamado de homem de conhecimento. Embora seja tão só por esses momentinhos, que consegue afugentar o último inimigo, o inimigo invencível, esses momentos de clareza, poder e conhecimento são suficientes.